E, ok, gravação já está ativada. A apresentação também já está aparecendo aqui para mim, ok? Né? Certinho, então, Anderson, pode ir à vontade para começar a falar sobre esse assunto aí do armazenamento convencional. Ok, professor. Bom dia a todos. Como eu já me apresentei aqui, eu me chamo Anderson, sou aluno de doutorado do segundo período, sou engenheiro agrônomo. O tema de hoje, que o professor Oswaldo já ressaltou, o meu vai ser a parte de armazenamento convencional, ou armazenamento em sacarias. Vamos começar com um questionamento aqui para vocês aqui. Gente, qual é o objetivo de armazenar adequadamente o grão? Aqui. Esse objetivo, ele seria de manter esse grão durante todo o período de armazenamento com as características que ele vai apresentar após a colheita e a secagem. Então, o objetivo de armazenar, você vai escolher adequadamente o tipo de armazenamento, a finalidade desse grão, para saber quais características necessárias para manter essa qualidade desse grão até o seu beneficiamento. Só complementando também, Anderson, aproveitando o gancho seu aí, além disso, né, além de manter a qualidade, né, uma das outras finalidades da armazenagem é a gente ter o produto para ser consumido, né, obviamente, ao longo de todo o ano, né. Então, a gente tem as colheitas, né, centralizadas, né, em pequenos períodos, e a gente tem consumo ao longo de todo o tempo. Então, assim, essa é uma outra finalidade, né, básica lá da armazenagem, né, vem lá desde historicamente, né, a armazenagem é algo, né, antigo, né, desde a época lá da pré-história, lá, quando, né, o ser humano passou ou deixou de ser nômade, né, e cada período estar em um único local para retirar dali o seu alimento. A partir do momento que ele passou a cultivar e a armazenar também, né, logicamente, com esse objetivo de ter produto aí ao longo do tempo, né, de todo o tempo, aí estabeleceu-se, né, a parte atual, né, o ser humano passou a ter essa possibilidade. Então, esse é um outro objetivo também da armazenagem, né, a gente ter aí produto bem conservado, né, como o Anderson comentou, né, manter as características, né, o mínimo de perda possível. A gente não consegue melhorar a qualidade do produto ao longo do armazenamento, mas a gente consegue minimizar aí essas perdas, tentar, principalmente pensando lá na respiração, né, que a gente consegue minimizar, né, bastante com condições adequadas de armazenamento. Só para destacar essa outra função também, né, outra definição, né, que a gente tem uma definição mais ampla de armazenagem. Ok, Anderson? Obrigado. Ok, professor. E também tem uma dúvida, pode melhorar a qualidade dos grãos com o armazenamento? Tem esse questionamento muito persistente, aí onde que se trata assim, que não se pode melhorar a qualidade desses grãos colhidos e secos, né? Esses grãos colhidos, eles secos, eles são inadequadamente permanecerão como se eles foram colhidos com uma qualidade baixa, o processo de secagem tiver sido ocorrer alguma eventualidade, ele vai permanecer com baixa qualidade, independente se você vai armazenar ele em um ambiente totalmente controlado, ele irá manter aquela característica e não sendo possível melhorar aquela qualidade daquele grão colhido. O armazenamento, ele só é feito, tipo assim, ele consegue só manter ou reduzir a baixa da qualidade desses grãos. Não consegue melhorar
após a colheita e a secagem desses grãos. Falar um pouco agora do conceito. O armazenamento é o ato ou efeito de armazenar, guardar, juntar qualquer coisa em um lugar, de forma que seja possível resgatá-la, consultá-la, usá-la ou consumi-la posteriormente. Como o professor Oswaldo tinha ressaltado, resgatar, ou seja, colher, se levar ao armazenamento, fazer a consultá-la seria aqui na parte de grão, seria fazer as amostragens, a vistoria dela, esses grãos das sacarias, ou tanto a granel, até usá-los para determinação de forma de consumo de semente, para sementes, diversas funcionalidades, e consumi-la para consumo. O armazenamento convencional, ele utiliza como armazém ou depósitos estruturas de construção relativamente simples, de alvenaria ou madeira, na quase totalidade, com o acondicionamento dos grãos em sacarias. O sistema de armazenamento convencional, como foi dito anteriormente, é em sacarias. Vou estar mostrando posteriormente que tipo de sacarias, qual tipo de, como é as estruturas específicas. E o armazenamento a granel, que vai ser tratado pelo Fernando, só para dar uma comparada no conceito, são produtos que não são ensacados ou encaixotados, sendo armazenados em armazéns, silos verticais, silos bolsas ou em galpões específicos para cada caso. Aqui eu trouxe um gráfico do número de estabelecimentos ativos e respectivas variações entre as regiões do Brasil. Aqui no Brasil, existe 9.588 armazéns existentes, sendo que 1.685 eles estão inativos por não ter passado no sistema de, tipo assim, a estrutura está com alguma danificação, está com algum impedimento esses 1.685 armazéns, onde que eles precisa de fazer algumas modificações, alterações, ou mesmo os produtores estão localizados em fazendas onde que o produtor não está usando ele e também não tem a certificação para estar recebendo grãos de outros produtores. Então, assim, vai restar só 7.903 armazéns ativos, tanto convencionais quanto a granel, onde a região sul concentra a maior porcentagem no número de armazéns aqui. Esses dados do IBGE, né, de acordo com os dados do primeiro semestre de 2020. Aqui é um gráfico da evolução do número de estabelecimentos e da capacidade total instalada no Brasil, desde 1997 a 2020. Como podemos observar nesse traço verde, com esse posicionamento verde, deixa eu só dar uma apontada aqui. Aqui verde, o número de estabelecimentos, ele aumentou desde 1997 até o ano de 2019, onde que a variação da capacidade total aumentou em 60,5%, e a variação pelo número de estabelecimentos, né, aumentou só em 17%. A variação do número de estabelecimentos através da capacidade, teve uma redução de menos 17%. Aqui, como podemos observar nesse gráfico, nessa linha tracejada vermelha. Só um minutinho também, Anderson, volta ali um pouquinho. Então, pessoal, só para destacar também, a gente tem a Conab e tem a IBGE, né? São os dois órgãos aí oficiais que a gente tem no Brasil que fazem esses levantamentos, tanto a parte de safra,
essa parte de estrutura também, o IBGE tem uma ampla atuação, né, em várias áreas no país, né, e uma delas é essa também, na parte de grãos, a parte de unidades armazenadoras, né, como está aí exposto esses dados, e às vezes tem essas pequenas variações, né, lógico, cada um utiliza um critério, utiliza, né, base de dados, né, de cada um. E vocês lembram na aula passada que eu passei também os dados da Conab, que tinha uma diferença, ele era hoje tem em torno de 170 mil milhões, né, de capacidade estática de armazenagem. Já o IBGE já está aí quase 180, então tem essas pequenas diferenças, né, em relação aí à capacidade total de armazenagem. Mas, de modo geral, né, a gente vê, lembram lá em termos de safra, né, que os dois, né, convergem para essa mesma diferença que existe, né, a nossa capacidade estática ela ainda é muito menor do que o que se produz, né, ainda tem essa diferença, esse déficit, e vem aumentando, né, ambos, né, trazem essas informações, que vem aumentando essa capacidade estática ao longo do tempo, mas ainda falta, né, e isso logicamente é constatado pela ausência de unidades, né, locais onde você não tem onde armazenar adequadamente, né. Então, só para destacar que são duas fontes diferentes, mas que as duas, né, têm a sua atuação, né, no Brasil, as duas são responsáveis por essas estimativas, né, de safra, tanto de grãos quanto de capacidade estática também, né. Ok, Anderson. Esse gráfico aqui, ele mostra a capacidade útil total de armazéns por região e no Brasil, no primeiro semestre de 2020. Aqui a gente tem um comparativo dos tipos de armazém convencional, a granel e silo, onde que aqui nessa parte, no Brasil, de forma geral, existe a capacidade útil para armazéns convencionais, que a gente pode observar aqui nesse azul, mas nessa tonalidade mais clara, ela é inferior às demais tipos de armazenagem, como a granel e o armazenagem em silos, onde que o armazém convencional ele tem a capacidade útil de 23.290.139, onde que ele tem a capacidade de 13,2% de armazenamento nacional. Já os armazenamentos graneleiros, ele tem 37,8%, onde que é aproximadamente mais de 66 milhões de toneladas. Já os silos para grãos, ele corresponde a 49% da capacidade útil nacional, correspondendo a mais de 176 milhões de toneladas. Onde aqui a região sul também, aqui ela, por ser a responsável pela maior número de armazéns, ela também continua também em tanto armazenamento de silos, quanto convencional aqui também, onde a região que tem a maior número de armazém, a maior concentração de armazenagem é a região sudeste e a região sul, no sistema convencional de Zacarias, que é a parte, eu andei pesquisando aqui, entrou muito a parte que é a cultura do arroz e da cultura do café, que é utilizado mais o método de armazenagem em Zacarias aqui. Também, Anderson, só um pouquinho aproveitando também esse gráfico, qual que é a diferença entre o armazém graneleiro e o silo, sim, resumidamente? Tem o graneleiro, tem a diferença da estrutura, tipo, tem esses silos, aqui eu pesquisei lá nos dados do IBGE, só que assim, tem aquela questão dos silos bolsas, que é em armazéns, tipo assim, como teve um excedente na produção, aí é utilizado esses silos bolsas para estar fazendo essa armazenagem por curtos períodos. Agora, a diferença de pesquisado do graneleiro com o silo seria somente a estrutura. Isso, nós vamos falar daqui a pouco, o Fernando vai trazer para a gente a granel, nós vamos destacar bem isso, né?
Mas só para não ficar dúvida agora, já no início, então os armazéns graneleiros são aquelas estruturas horizontais, né? Então são os grandes fios que têm aí horizontais, né? Estrutura, né? Maior, que tem ali uma capacidade de armazenar grande em cada unidade. E já os armazéns, os silos, né? Que são chamados aí, que tem aí 49%, né? Praticamente metade, né? Do que a gente tem de capacidade estática de se armazenar, são aqueles os verticais, né? Então são silos, na maioria cilíndricos, né, e verticais, onde a altura é maior do que o diâmetro ali da base. Então só para a gente separar. E é interessante esse gráfico aí, aproveitando, que traz aí algumas características interessantes para a gente. Por exemplo, a região sul, ela tem muito mais, é a que mais tem aí silos verticais, né? Então, o roxo, né, esse tom aí bem escuro, destaca isso lá na região sul, né? E já a região centro-oeste, né, aí a nossa região, a gente já tem um predomínio aí de armazéns graneleiros, né, os silos horizontais. Então, assim, é interessante a gente destacar isso, que varia de região para região. Aí a gente pega ali a região sudeste, né, Minas, São Paulo, Rio, Espírito Santo, já tem uma quase, né, quase igual ali, o armazém convencional, já tem um destaque ali para o armazenamento convencional em relação aos demais, né. A região sul até tem mais armazenamento convencional, mas proporcionalmente a região sudeste tem muito, né, justamente por causa disso, por causa do café, né, que se destaca muito, né, nessas regiões, nesses estados, e também o arroz, né, que ainda tem uma utilização, né, considerável para produto em sacaria, né? Então aí a gente tem essas variações da nossa rede armazenadora, isso que eu queria trazer aqui em relação à nossa aula passada sobre rede armazenadora, essas variações, diferenças que existem, né, por região, e até mesmo aquilo que a gente falou, né, em termos de distribuição espacial, né, e região produtora de grãos, às vezes aqueles problemas de alguns lugares você ter unidades sobrando e outros lugares você ter unidades faltando, né? E faltando muito, né? Devido a esse déficit que a gente tem ali da produção em relação à capacidade que se tem de armazenar, né? Produz, né, 250, 60 milhões e consegue, né, armazenar ali 170, 180 milhões, né, de capacidade estática. E outra coisa também que o Anderson lembrou e que a gente vai falar também mais para frente, né, no armazenamento a granel, é a respeito do silo bag, que é um tipo de estrutura emergencial, que não entra nessa contabilização aí da capacidade estática, né, como é emergencial, né, temporário, então ele é utilizado justamente para suprir esse déficit que tem, né, mas não é considerado, não é contabilizado nessa capacidade estática total aí de armazenagem, né, mas é uma alternativa, né, depois nós vamos falar mais sobre isso, né, vocês vão entender um pouco melhor como que é esse tipo de estrutura, né, de forma de armazenar temporária, né. Ok, pode seguir, Anderson. Aqui, Pessoal, como... se tiver alguma dúvida também, pode interromper, qualquer questão que vocês tiverem também, podem interromper, que o Anderson está aqui para responder. Certo. Aqui a gente tem essa tabela aqui com os números de estabelecimentos e capacidade útil instalada, aqui por estados, né? Onde que a gente pode observar que o número de estabelecimentos, como eu disse, ele ativos é de 7.903 estabelecimentos no Brasil. Já o estado com maior número de estabelecimento aqui é o estado do Rio Grande do Sul, que ocupa o primeiro lugar com maior número de estabelecimento, com 1.920 estabelecimentos. Em segundo lugar, aqui a gente pode observar que é no estado do Mato Grosso, com 1.380. E em terceiro lugar, o estado do Paraná, com 1.322 estabelecimentos. E aqui a gente, trazendo um pouco para a nossa realidade, né? O estado de Goiás, ele ocupa a quarta posição, com 526 estabelecimentos, onde que a capacidade de... Aí agora, de Goiás, né? Aí agora, vamos falar não vou falar tanto da capacidade
útil total. Vou voltar a focar mais na parte convencional para não estar dando ênfase na apresentação do Fernando, onde que a capacidade dos armazéns, esses valores aqui, eles foram convertidos na proporção de 0,6 toneladas por metro cúbico, esses valores da capacidade total. Onde que a gente pode observar que no Brasil, a capacidade total ficou de 23.290.139, diferente, e como a gente pode observar, diferente do número de estabelecimentos, teve uma inversão na posição, onde que o estado que ocupa o primeiro lugar com maior capacidade útil é o estado do Paraná, com 4.593.163. Já em segundo lugar é o estado do Mato Grosso, com 3.304.309, e o estado que ocupa o terceiro lugar é o estado do Rio Grande do Sul, com 2.866.225. O estado de Goiás aqui, ele corresponde a 1.188.946. Aqui, essa tabela aqui, ela mostra, dividido por município, né? Onde que o Brasil, ele tem esses dados aqui, como foi dito anteriormente, ele foi convertido para 0,6 toneladas por metro cúbico, onde que a capacidade total de armazenagem do Brasil, aqui para o método convencional, é de 38.816.899, onde a região de Primavera do Leste é responsável ocupa a primeira posição de armazenamento convencional, com 470.257, seguida da região de Ponta Grossa, no Paraná, com 444.703, e a região ocupa a terceira posição é a região de Maringá, no Paraná também, com 416.351. E mostrando aqui na região de Goiás, que a gente pode observar que tem a região de Jataí, com 353.300, seguido da região de Rio Verde, com 42.984, e a região de Montevidéu, com 16.880. Você observe que mesmo, né, regiões que aí são grandes produtoras de grãos, né, e assim com a predominância do armazenamento a granel, mas a gente ainda tem esse destaque, né, ainda tem essa quantidade aí significativa de capacidade estática, né, de armazenagem convencional, né. Então ainda temos armazéns, né, principalmente a parte de sementes, né, outros grãos também que ainda utilizam a sua movimentação em sacaria, que ainda tem esse destaque, né. A gente vê que, né, de uns tempos para cá, e principalmente historicamente, lá quando a gente falou na aula passada, lá década de 30, década de 40, né, 80, 90 anos atrás, né, a predominância era do armazenamento convencional, era de sacaria. Hoje é o inverso, né, hoje ali, vocês viram ali em torno de 13%, 14% somente que é convencional, né, o restante tudo é granel. Mas mesmo assim, esse convencional ainda continua tendo o seu destaque, né, ainda mesmo aí municípios, né, como vocês estão vendo aí, Rio Verde, Jataí, bem próximos aqui, que tem a produção de grãos elevada, mas ainda, né, grãos que são atualmente armazenados muito a granel, mas ainda tem aqueles que ainda continuam com um destaque no convencional, ainda tem, né, essa utilização ainda no convencional. Tá? Ok, Anderson. Como o senhor ressaltou, né, a parte desse armazenamento convencional é responsável não tanto para grãos, mas assim voltada mais para sementes,
nessa parte de armazenamento convencional. Na nossa região, principalmente na região de Rio Verde, Jataí ali, tem muitas produtores de sementes aí na cultura. E esses 353 mil aqui metros cúbicos, ele quase 50% é da cultura da soja, que é a produção de sementes de soja, aqui na região de Jataí e Rio Verde. Aqui é um gráfico da distribuição dos produtos, né, armazenados no Brasil, de forma geral, aqui não só do sistema convencional, onde o armazenamento corresponde, a cultura da soja corresponde a 58% do armazenamento, seguido da cultura do milho com 25%, do arroz, 8%, do trigo, 4%, o café representa uma parte muito baixa, com 2%, outras sementes, outros grãos ou sementes, né, onde que esses outros grãos, eles estão distribuídos em algodão em pluma, algodão em caroço, caroço de algodão, arroz beneficiado, semente de arroz, feijão preto, feijão de cor, semente de milho, semente de soja e semente de trigo. Aqui. Aqui, agora eu vou fazer uma breve introdução só falando do sistema de armazenamento, né? Onde o armazenamento ele constitui uma rede, é uma rede indispensável no setor agrícola, já que é responsável por receber a produção tanto de grãos como de forma geral. Qual é a função do armazenamento? É conservar as condições físicas, químicas e biológicas ideais, né, para esse produto não perder, então, sua qualidade, e, posteriormente, redistribuí-la posteriormente ao consumidor, ou seja, tem produtos que a gente tem produção só em determinado período do ano, e a função do armazenamento é manter esse produto disponível durante o ano todo. E para isso necessita de conservar essas características, né, que eu disse anteriormente, as características físicas, químicas e biológicas, para esse produto não estar perdendo a sua qualidade, para chegar assim ao seu consumidor com excelência de qualidade, né? Aqui, como o professor já tinha dito anteriormente, né, a produção de grão é periódica, enquanto que a necessidade de alimentação e a demanda das agroindústrias são ininterruptas, ou seja, como eu falei, você tem uma determinada época do ano, você tem uma produção de determinado grão, só que você vai precisar desse grão durante o ano todo. Então, a função de armazenagem seria armazenar para estar tendo suprindo essa demanda nas agroindústrias. Sendo assim, o armazenamento ele designa-se como uma etapa essencial na uniformidade de abastecimento e distribuição de alimentos, já que ele estoca as produções em épocas de safra e entre safras, né, quando se não produz mais grãos. Com isso, essa atividade ela vai permitir suprir a demanda durante o ano todo, possibilitando gerar uma estabilidade nos preços das commodities e evitar grandes variações no mercado, né? A função do armazenamento. Aqui o armazenamento ele é dividido em 3 níveis, né? O armazenamento em nível de produtor, eles são unidades localizadas em fazendas ou na unidade de produção. Já o armazenamento em nível intermediário, ele é classificado como subníveis de coletor ou
eles estão próximos aos locais de produção, e subterminal nos entroncamentos, ou seja, onde que tem aquele fluxo de caminhões, entroncamentos rodohidroferroviários, né? Aí, Anderson, na verdade, só um pouquinho, depois inserir aí a parte coletor, né, não sei, a referência aí que você utilizou talvez tenha ficado faltando, né, porque né, a gente tem os 4 níveis, na verdade, né, não são 3, né, que é produtor, coletor, intermediário e terminal. Né, aí isso também a gente já destacou bem na aula passada, então só inserir aí o nível coletor, né, também, são aquelas grandes unidades que recebem, né, de vários proprietários. Então, é produtor, intermediário, produtor, coletor, intermediário e terminal, tá? Faço só fazer essa correção aí depois. Certo, deixa eu anotar aqui. O armazenamento em nível terminal, ele é com unidades basicamente portuárias localizadas no centro de exportação, de distribuição e de produtos, ou localizadas nos grandes centros de consumidores. A armazenagem em tipo de armazéns, em sacarias, né, geralmente é feita sobre armazéns convencionais ou galpões, com estrutura de custo de instalação relativamente baixos, que vem apresentar alguns prós e contras, né? Onde que esses armazéns, tipos de armazém convencionais, eles podem ser tipo armazéns, barracões, celeiros, depósitos, galpões e paióis. Isso aqui vai variar do tipo de demanda, né, da determinada região, na escolha desses tipos de armazéns. Aqui os tipos de sacaria, né, voltando mais para a parte que pode ser em sacarias de juta, que é voltado mais para a produção de café, o polipropileno, que é o mais comum, tanto ele é utilizado muito também na produção de ração, né? O de algodão, que hoje em dia não é muito, já é escasso no mercado, né? Na armazenagem convencional, pelo seu custo elevado, né? No entanto, que essa imagem aqui, ela é muito antiga, que é de 1977, que eu não consegui imagem recente da armazenagem com tecido de algodão, os big bags, que são utilizados muito no ramo da produção de sementes, também o de papel. As unidades de armazenagem para sacaria, elas são galpões ou depósitos, como eu disse anteriormente, são unidades armazenadoras adaptadas de construções projetadas para outras finalidades, ou seja, se você tiver um armazém ou um galpão, você pode estar usando na sua propriedade para os fins de armazenamento desses grãos. Só que eles não vão apresentar características técnicas necessárias para um armazém, onde que você vai poder estar armazenando esse produto sob caráter de emergência. Ou seja, se você precisa com urgência de fazer esse armazenamento, só que o período não pode se estender muito, tem que ser períodos curtos, pois por ele não ter características técnicas, né, para armazenagem, pode estar acarretando a perda da qualidade desse produto, ou seja, ali pode ter ataque de patógenos, o excesso de umidade pode estar danificando esse grão.
Esses ambientes são de fundo plano, né, de compartimento único, onde os produtos eles podem ser armazenados em blocos individuais ou de acordo com a sua origem e suas características, né, que vai ser de cultura, espécie, dependendo da cultura, pode ser por talhões de colheita, né? Eles são constituídos pela estrutura em alvenaria, estruturas metálicas ou mistas, né? Alvenaria mais metálica. Há algumas características que tem que levar em consideração, que são necessárias para uma boa armazenagem, é uma boa ventilação, impermeabilização do piso, ou seja, que esse piso tem que proteger a estrutura contra ataques de infiltração e umidades, né, para não estar perdendo a qualidade desses grãos. Uma boa iluminação, um pé direito adequado e uma estrutura estável na cobertura, para estar evitando aqui, voltando mais agora para a parte do armazenamento convencional. A armazenagem convencional, o grão é guardado em sacarias, como já foi dito anteriormente. A conferência é feita pela contagem das sacas. Para possibilitar a circulação de ar, é necessário dispor os sacos em estrados de madeira com altura mínima de 12 centímetros, e a altura dessas pilhas, a máxima é de 4,5 metros. Isso aqui tem uma pequena variação, dependendo do tipo de sacaria que você vai utilizar e da cultura. Você tem todo tipo de armazenamento tem suas vantagens e desvantagens. As desvantagens desse método de armazenamento convencional é o elevado custo da sacaria, o qual deve ser continuamente substituída por não ser de material permanente, né? O custo elevado de movimentação demanda muita mão de obra e necessita de muito espaço, pois eles vão ser separados por lotes ou que eu vou estar explicando posteriormente. A vantagem é a oferta de condições para manipular quantidades e tipos de produtos variáveis simultaneamente, né? Que é mais fácil fazer o manuseio dessa sacaria. A permissão para individualizar os produtos dentro de um mesmo lote, que vai estar a parte posteriormente de identificação da etiquetagem desses produtos. E em caso de deterioração local, a possibilidade de remoção do material deteriorado, né? Ou seja, se tiver um saco com verificar ataque de algum determinado patógeno, você vai poder estar fazendo a remoção daquele saco para evitar o espalhamento naquela pilha ou naquele lote. Como tem as perdas, né? Os tipos de perdas, tem perdas qualitativas, quantitativas e de respirações, onde as principais fontes de perdas qualitativas e quantitativas durante o processo de armazenagem são os fungos, né? Insetos, roedores, alguns ácaros. Já a respiração, em certos casos, ela pode contribuir para a perda de matéria seca, né? Durante a armazenagem, porque vai ser determinado o período de armazenagem. Entretanto, comparado à perda qualitativa e quantitativa, ela é pequena, porque o ataque de micro-organismos é um acontecimento mais frequente que vai ocasionar maiores perdas, né? Comparado ao processo de respiração, que você vai ter uma perda na parte da matéria seca. Aqui, falar um pouco da capacidade útil, o cálculo da capacidade de armazém vai começar pela capacidade útil desse armazém, onde se obtém a capacidade
útil multiplicando sua área pela altura máxima que pode efetivamente ser ocupada com as mercadorias, né, desse armazém. A área útil é a área efetivamente utilizada para a armazenagem. Ela é obtida descontando da área total 20%, ou seja, a parte destinada à aeração e circulação de mercadorias, né, esses 20%. E a área total é obtida multiplicando o comprimento pela largura, descontando áreas que não são utilizadas para armazenagem, e a capacidade de útil total é a soma da capacidade útil de cada armazém. Agora, operações de armazenamento, a área útil é aquela efetivamente ocupada pelo produto, né, pelas pilhas dos sacarídeos, né. A área inaproveitável é aquela destinada ao trânsito no interior do armazém, ou ao espaço ocupado por balanças e outros equipamentos, e a recepção. Também aqui tem a parte de laboratorial, né, que é a parte de classificação desses grãos. Já é dentro dessa área inaproveitável. A divisão do armazém tem 2 tipos de divisões, sendo essa coxia, a área interna do armazém, né, onde ela é delimitada pela projeção horizontal de cada uma das águas, né, ou seja, o telhado, da cobertura sobre o piso, e quadras, que são divididas, são as divisões das coxias, né, onde elas são baseadas nas colunas de sustentação do telhado, nas travessas de sustentação e no posicionamento das ruas longitudinais e transversais. Vai ter separação disso. A demarcação do armazém, ela pode ser em lotes, sob o ponto de vista físico, ou um lote é constituído por um conjunto de mercadorias de uma mesma espécie e pertencente a um único depositante, né? Aqui, se o armazém for muito amplo, você pode estar dividindo por espécie, pode estar recebendo mais de uma espécie, né? Ou mais de um produtor. E lastros é a formação básica para a disposição dos sacos no ato do empilhamento e a característica da pilha por representar a primeira fiada de sacos sobre o estrado, né? Operações de armazenagem tem a parte de etiquetagem, né? Que vai variar. É a coloração em uma pilha ou lote que contém as seguintes informações sobre o produto. Essas etiquetagens ela pode variar por cor, para identificação do produto, através de teores de umidade, tem as etiquetas vermelhas, amarelas e verdes, né? Onde que nessas etiquetas vem o nome do produtor, o teor de umidade, as características do invólucros, quantidade total de volume, padrão de classificação, data de entrada e o número da nota fiscal. A marcação de pilhas, ela consiste na identificação por escrito, diretamente nos volumes ou nos lastros. Aqui, como podemos observar, essa imagem aqui do lado, que é só ilustrativa, mas a gente pode estar olhando esse valor, esse número aqui, ó, 438, essa numeração que é a marcação de pilhas. Nas pilhas. Essa marcação, ela pode conter o número do lote, como podemos observar nessa imagem aqui, é o número dos sacos, aqui. Agora vou passar um exemplo aqui para vocês, né? Etapas para o dimensionamento de uma unidade armazenadora convencional. O dimensionamento de uma unidade armazenadora, categoria de fazenda,
considerando os aspectos técnicos e operacionais e que foram fornecidas ao projetista as seguintes informações. O produto, a cultura utilizada é o arroz, o tipo de processamento grãos comerciais, estimativa de produção 100 mil sacos, o tempo efetivo da colheita vai se estender por 60 dias, a umidade média da colheita é de 24%, a recepção do produto vai ser a granel, o tipo de armazenagem vai ser ensacado, né, em sacarias, e o tempo de armazenamento é aproximadamente de 200 dias. Primeira etapa é o fluxograma operacional, aqui é um sugerido pelo autor, né? Vai da lavoura, vai ser levado para o transporte da lavoura para a unidade armazenadora, né? Onde vai passar pela moega de recebimento, seguido vai passar pelo elevador da moega, pela máquina de limpeza, de pré-limpeza, a tulha de espera, elevador do secador, a tulha de ensaque, a balança de fluxo, a costureira, armazenamento e expedição. Ou seja, esse produto pode ser destinado ao armazenamento ou já pode ser encaminhado. A segunda etapa é o cálculo do dimensionamento dos equipamentos, utilizando a seguinte fórmula, N sobre PT dividido por PS, onde o N é o número de sacos colhidos por dia, entre a produção total em sacos e PS, período de safra, dias. Então, vai ficar 100 mil, N é igual a 100 mil dividido por 60, que vai dar uma produção de um número de sacos colhidos por dia de 1.670 sacos dia, que a gente vai estar anotando, vai seguir a próxima. Agora, a gente vai fazer o cálculo de dimensionamento dos equipamentos, né? Onde que a gente teve o valor de 1.670 sacos dias, né? Aqui a gente vai fazer o cálculo da capacidade horária de colheita, onde que a gente vai utilizar a colheita diária, é o valor da produção em sacos dias, dividido pelas as horas de trabalho diário, que vão ser 10 horas. Tem uma certa diferença aqui nesses 10, porque a capacidade de beneficiamento, né, a carga horária 10 horas, o secador, ele tem uma diferença, ele é 20 horas. As horas de trabalho no secador é diferente de trabalho diário, no beneficiamento. Onde que a capacidade horária de colheita vai dar 167 sacos por hora. A escolha do secador. Ele admitir a utilização de um secador que permita a secagem em lotes ou em fluxo contínuo encontrado no mercado. Por informações do fabricante, sabe-se que o equipamento necessita de 3,5 a 3 horas e meia a 4 horas para carga, secagem e resfriamento e descarga, admitir 3 turnos de trabalho, ou seja, 20 horas efetivas de secagem, né? Onde que a capacidade horária de secagem, agora a gente vai fazer o cálculo da capacidade horária de secagem, onde que vai ser pegar a colheita diária, que foi utilizada, foi feita a gente pegou o valor na utilização da forma anterior, que foi 167 sacas por hora, dividido por hora de secagem por dia, que foi passado para a gente aqui, fornecido pelo produtor, são de 20 horas efetivas de secagem, calculando a capacidade de secagem com 83,5 sacos hora. A escolha do secador também sabe-se que
um lote ou carga, ela necessita de 4 horas de secagem e que a demanda de secagem é de 83,5 saco-horas. No mercado, foi encontrado um equipamento com capacidade estática igual a 330 sacos, ou seja, 0,08 metros cúbicos saco. Dessa forma, haverá 4 sacos excedentes por carga ou 20 sacos por dia, onde que a capacidade horária de secagem, né, a capacidade estática do secador vai ser igual ao número de sacos divididos por hora vezes o tempo de secagem. Ou seja, 167 sacos hora, dividido por 20 horas dia, vezes 4 horas, que é o período que vai gastar, que necessita para fazer a demanda da secagem, né? Então, a capacidade estática do secador vai ser de 334 sacos. A etapa 4 vai ser a dimensão da moega. Antes de proceder a este cálculo, deve-se admitir o recebimento será a granel, aí como o produto foi. A colheita do dia será feita em 10 horas e o processamento em 20 horas, que é a secagem, né? Permitindo o acúmulo de produto. Será instalada uma tulha de espera com a mesma capacidade de secagem de 334 sacos ou de 26,72 metros cúbicos e será considerado o cronograma de recebimento conforme a tabela. Aqui essa tabela de ilustração, aqui, você vai estar recebendo sacas colhidas 167, aí vai de acordo com as informações que o produtor, essa tabela será montada de acordo com as informações que o produtor passou e da unidade de recebimento desse produto. A etapa 5 é a máquina de limpeza, onde a capacidade da pré-limpeza deverá atender a capacidade de secagem e o cronograma de recebimento. Nesse exemplo, na primeira hora de recebimento, a pré-limpeza deverá produzir 330 sacos, o que equivale a aproximadamente 15 toneladas hora, ou 26 metros cúbicos. Entretanto, a capacidade efetiva da máquina dependerá do índice de impureza que o produto apresenta no recebimento, uma vez que o teor de umidade é conhecido, ou seja, o produtor já forneceu esse teor de umidade, né? Só que a porcentagem de impureza pode variar, está variando. A etapa 6, os transportadores, admite-se que serão utilizados transportadores de caçamba. A sua capacidade deverá atender às necessidades da pré-limpeza e da secagem, isto é, deve ter capacidade de transporte igual a 150 toneladas hora. A etapa 7 vai ter o cálculo da capacidade do armazém, onde que utiliza a forma C é igual a 1,6 vezes H vezes S, onde que C é igual à capacidade estática de estocagem em saco, 1,6 é o constante metro ao quadrado já deduzidos, 20% da área total e 2 sacos por metro quadrado. H é a altura do bloco em número de fiadas e o S é a área útil do armazém em metro quadrado. A dimensão, a informação fornecidas pelo produtor é o comprimento de 40 metros, a largura de 20 metros, a altura da pilha é de 4,5 metros. Assim, esse aqui admitindo-se que como é 0,20 de espessura média dos sacos, né? Então, a gente vai fazer o cálculo aqui, o S é igual, para a gente saber o valor de S, da área útil do armazém em metro quadrado, vai pegar a largura vezes o comprimento, que é 20 vezes 40, vai dar 800 metros quadrados, né? A área útil do armazém. E a área útil do armazém em volumes, né? Que é o da Zacarias. Onde que o S é igual a 800 metros quadrados vezes 0,8, onde vai dar 640 metros quadrados. A capacidade estática de estocagem em sacos, né, a dimensão do armazém, né, onde que os valores anteriores, C é igual a 1,6 vezes 22,5 vezes 640, onde que a capacidade estática vai ficar de 23.040 sacos de arroz,
Agora a gente vai fazer o número de sacos por metro quadrado, onde que é o valor de capacidade estática dividido pela área útil do armazém, onde o número de sacos é de 23.040 dividido por 640, resultando em 36 sacos por metro quadrado. Essas são as etapas para o dimensionamento de uma unidade armazenadora, né, convencional. Ela se delimita em 7 etapas, foi explicado passo a passo aqui. E é isso, gente. Obrigado, atenção de todos. Alguma dúvida? Obrigado pelas informações, né, pelo que você trouxe. Tem partes aí bastante interessantes, né, que destacam aí a parte de armazenamento convencional. Voltando um pouquinho ali na parte de estrutura, de nomenclaturas do armazém, né, se você puder voltar lá um pouquinho, a parte ali do lastro, lote, ali é interessante porque é algo assim bem específico dos armazéns convencionais mesmo. Então, assim, essas nomenclaturas, essa própria mesmo que está aí no dimensionamento, né, do exemplo aí de área útil, área inaproveitável, né, é bem específico para esse tipo de armazenamento, porque se tem aí como característica mesmo, né, se tem uma perda muito grande de espaço, né, então por que o armazém convencional foi perdendo espaço, né, e o a granel foi ganhando espaço ao longo do tempo, principalmente por causa de questões relacionadas a isso, né, relacionadas à perda de espaço que se tem, né, então você tem as ruas, você tem os espaços ali, você tem que, entre a parede, tem que estar afastado ali 50, 60 centímetros a pilha, né, o estrado ali embaixo. É até interessante nessa imagem que o Alisson deixou e que ele utilizou bastante, o que vocês observam em relação a essa pilha? Tem algum risco nela aí? Tem alguma questão que pode ser perigosa? Observe ali o prumo dela, né? O prumo dessa pilha, e observe que ela está sendo utilizada aqui com pallets, né? Ali com fiadas ali, a cada 4 fiadas, né? A cada 4 camadas ali de sacarias, você tem um pallet colocado. Né, isso aqui para tentar diminuir principalmente a parte de mão de obra, né, o custo com mão de obra que você tem nessa operação. E só que aí você tem esse risco, né, observe ali que ela não está muito, o prumo dela não está muito perfeito não, né, então esse aí é um risco, né, e principalmente esse tipo de sacaria que escorrega, né, o atrito ali entre uma sacaria e outra, às vezes não é tão grande, é lisa, então você tem risco aí de escorregar e risco de acidente, risco de perda, né, tanto perda de material e principalmente, né, acidente com pessoas, né, com ser humano. E aí a gente tem essas nomenclaturas, né, que são bem específicas mesmo para esse tipo de armazém. Então tem as quadras, tem os lotes, né, um conjunto ali formado por cada sacaria, um lote. Depois você tem ali as quadras, onde você tem a demarcação, e funciona como um endereço mesmo, né? Você tem o material colocado naquele local, e aí você tem que identificar. Então, ali tem a quadra, número X, né? O lote, número tal. Então, com tudo isso, a coxia, número tal também, que aí em cima disso você tem a identificação exata, o endereço exato daquele material que está sendo colocado. Qual que é uma característica muito importante desse tipo de armazenamento? É a identificação, ou seja, o rastreamento, né, que você tem ali, a rastreabilidade total do material. Então, você colocou, né, 10 sacas de determinado produto, determinado produtor naquele local. Então, você tem ali o endereço, a quadra, o local, a identificação na ficha, né, da qualidade ali daquele material, e aí você, daqui a 2 meses, 3 meses, 1 ano, a pessoa vai lá e retira aquele mesmo material. Então, isso é uma característica muito, muito própria, né, do tipo de armazenamento convencional. Já no a granel, você já se perde, né, o produto é todo colocado no único local, e aí, com isso, você perde essa característica de individualização. Então, essa é uma vantagem, assim, muito importante desse tipo de armazém. Por exemplo, café, né, o exemplo mais comum que a gente tem é café. Você tem ali N qualidades, N tipos, né, de
de qualidade do produto, e aí, se você misturar tudo, você perde justamente essa característica, né? Ou seja, essa individualização. Então, quando você coloca ali o produto separado em embalagem, você consegue ter essa separação. Então, você pode ter ali cafés de diferentes tipos colocados um do lado do outro, sem serem misturados, né? Então, essa é uma vantagem muito grande. Falando também ainda em vantagens, né, você tem ali produto que é estragado, se um só estragar, uma sacaria, você vai lá e retira, então você consegue fazer esse tipo de separação mais pontual. Como desvantagens, né, a gente já estava falando aí essa parte do espaço, da área inaproveitável que se perde, né, então você tem lá um armazém, como o Anderson trouxe esse exemplo bem didático, bem interessante, né, falando aí, normalmente esse tipo de exemplo, ele foge um pouco do que a gente está acostumado atualmente para grãos, né, para soja, milho. Por quê? Porque ele é diferente, né, você já faz ele dimensionado aí pensando em arroz, em café, né, algum outro tipo de grão, né, estava ali o exemplo, safra 60 dias, né, se for milho e soja, você não tem esse período todo, mas se for café, você tem até mais que isso, né, então vai variar de acordo com o produto que está sendo feito, né, o dimensionamento. Também em relação aos volumes, às quantidades, né, tudo em função do material, da espécie que está sendo trabalhada. E aí você tem esse armazém, naquele volume total, então quer dizer que 20% dali você já vai perder. 20% da área que você tem no armazém já não é aproveitado. Então você já tem uma estrutura construída que você não aproveita, né? Então é uma desvantagem, né? Acaba encarecendo ali o valor. Imagina fazer movimentação. Primeiro, fazer toda a parte de preparação desse material, né? Ali vocês viram que no fluxograma, se você puder ir lá um pouquinho, Anderson, lá no fluxograma, você tem a parte esse daí. Você tem a parte ali de itens específicos para o armazenamento convencional. Como, por exemplo, ali, costuradeira, né? O que é isso? Costuradeira, balança de fluxo, né? Então, o que é? A balança de fluxo é um equipamento que ele é colocado, né, abaixo ali de um transportador, por exemplo, e aí o produto cai nele, na balança. Eu vou fazer a pesagem ali para cada sacaria ter 60 quilos. Então, a hora que deu 60 quilos nessa caixa, né, da balança, ela se fecha e aí desce aqueles 60 quilos, né, desce na sacaria. Então, ali já individualizou uma sacaria, aí vai costurar essa outra etapa aí, né, no fluxograma, e dali vai depois seguir para frente lá, né, para o armazenamento ou para a expedição. Então, a balança, costuradeira, essa parte aí pode ser manual, hoje em dia tem também, né, equipamentos que fazem essa costura automática, mas é algo a mais. A tulha de ensaque, então, um local que deve ficar preparado ali para receber o material antes de ser ensacado. Então, são várias partes, né, várias operações a mais que se tem nesse tipo de estrutura para o armazenamento convencional. Quando é granel, não. Você tem basicamente transportadores que passam ali pelos equipamentos, né, de secador, limpeza, pré-limpeza, transportador e já vai direto para o silo, né. Então, tem alguns desses itens. E para cada item desse daí, o que mais que a gente tem? Principalmente aí que a gente precisa, né? Que muitas vezes não consegue ser automatizado. Muita mão de obra, né? Então, é um dos grandes problemas que a gente tem no armazenamento convencional, né? Que fez ele perder força, né, ao longo do tempo e até hoje, né, acaba sempre tendo problema, que é relacionado à mão de obra, né? Então, muitas vezes você não consegue ter máquinas que conseguem fazer todas as operações, então você ainda precisa de, né, pessoas para isso. E mão de obra, né, isso acaba encarecendo, né, muito a operação, né? Então, é um dos grandes problemas que a gente tem, além do custo de embalagem, além de vários outros pontos aí de desvantagem, né, em relação a custo, que acabaram fazendo com que hoje apenas 13%, 14% ali da nossa capacidade estática de armazenagem seja com sacaria, né, seja convencional, tá? Outras questões importantes, né, o lastro, né, que eu queria falar lá, esqueci de falar dele. O lastro, observe nessa imagem aí
atrás, né? Pode deixar aí mesmo, Anderson, por favor. Nessa imagem aí atrás, onde eu falei ali que tá, né, não está totalmente no prumo, né, e isso é risco de queda, observe que as sacarias, elas ficam desencontradas, elas não ficam sobrepostas, né, elas sempre ficam assim, uma para cá, outra para lá, né. Observe que uma fiada a gente tem a sacaria nesse sentido, a outra fiada já virou no outro sentido, e assim vai, né, sempre alternando, né, nunca colocando uma sacaria diretamente sobre a outra, porque aí você não tem essa amarração, né, e essa amarração, ou essa configuração com que as sacarias são colocadas, é o que a gente chama de laço. E isso é fundamental para a gente ter uma pilha estável, né? A gente ter esse empilhamento aí de uma forma segura, que essas sacarias não vão escorregar e não vão, né, cair. E não vai ter aí a queda dessa pilha e aí todo esse problema que a gente já falou antes. E isso aí varia. Você tem um lastro ali para 6 sacas, né? Então você coloca a primeira fiada numa configuração, a segunda você já inverte e assim vai, alternadamente, né? Cada camada ali vai tendo uma configuração diferente, né? E isso para justamente ter esse desencontro e sempre ter esse travamento, né? Isso é muito importante que a gente tenha, né, nas pilhas, tá? Então, assim, vai terminar o armazenamento convencional, né? Vai acabar? Né? Não vai acabar. Vai diminuir? Depende da proporção aí entre as produções e as espécies, né? De determinada espécie. Café, você ainda vai continuar utilizando muito o armazenamento convencional. Arroz você já tem hoje em dia estruturas para armazenamento a granel. Mas ainda tem uma grande quantidade, né, que é armazenamento convencional. Semente, né, também praticamente quase tudo é convencional. Por quê? Pode ser sacaria ali de papel, né, como o Alisson trouxe aí, os diferentes materiais podem ser utilizados, sacarias ali de 20 quilos, né, 30 quilos, né, depende de sacos ali menores, e pode ser também um bag lá, big bag de 1.000 quilos, né, 1.200 quilos, né, você tem ali 50 sacas ou mais, né, colocadas ali num único local, numa única embalagem. Mas é um armazenamento convencional, do mesmo jeito. Não importa o tamanho da sacaria, né, se for de 20 quilos ou de 1.000 quilos, né, aí no bag você tem normalmente 2, 3 camadas somente, né, um bag sobre o outro, né, e a terceira camada no máximo. Por causa do tamanho, peso, né, todas essas características. Mas é um armazenamento convencional do mesmo jeito, né. Então, semente, assim, na sua grande maioria, quase totalidade, é sempre armazenamento convencional. E aí ainda tem toda essa utilização, né? Sementes, algumas espécies de grãos específicos, né? Café, arroz, material processado, né? Farinhas, né? Rações, né? Também ração você já tem bastante a granel, mas ainda tem também uma grande porcentagem que é convencional. Então, assim, mesmo, né, o grão, depois ele processado, ainda tem a sua conservação ali ainda, o seu armazenamento dessa maneira, tá? Com isso, é um tipo de armazenamento, como a gente falou, específico, mas ainda tem, assim, se a gente for pensar por tonelada armazenada, por saco armazenada, acaba tendo, devido a essas limitações, né, essas desvantagens, mão de obra, embalagem, espaço, acaba ainda tendo um custo um pouco mais elevado, comparativamente aí a granel, né? Então, essa é uma das características que a gente tem, tá? Alguma dúvida, pessoal, sobre esse tipo de armazenamento? Dúvidas aí ao Anderson? O dimensionamento ali é algo assim bem específico, né, para aquele caso. Se a gente tiver ali outros produtos, né, com outras características, a gente vai ter diferença nesse dimensionamento, né. Observe também que é um dimensionamento para uma quantidade menor, né, deve haver um secador de, né, 300 sacas, 320 sacas, dá em torno aí de 20 toneladas por hora, né. Então, um secador pequeno, né, muito comum aí nas unidades aí para arroz, né, que já utilizam capacidades menores. A gente vai para
para soja, milhos, aí as que a gente tem a operação delas basicamente a granel, você já tem secadores aí muito maiores, né, capacidades aí de 80, 100, 300, né, toneladas por hora, transportadores, né, e todos, limpeza, tudo maior, né, mas de um modo geral, aí essas culturas com capacidades menores, né, você tem esse tipo de dimensionamento também nessas dimensões, nessas características. Tá? Ok, sobre esse assunto. Dúvidas? Professor, só esses armazéns convencionais têm algumas regiões que também está fazendo algum tipo de modificação e utilizando ele também a granel, né? Dá um pouquinho mais de trabalho para retirar esse produto, né? Às vezes até o próprio veículo tem que entrar lá dentro, né? Vamos falar assim, para poder expedir aquele produto, né? A capacidade, eu acredito que, acho que diminua, né? Em relação a isso, né? Mas cabe um pouquinho mais do que a sacaria, né? Acho que ele é um pouco limitado em questão da altura e tudo, mas ele também dá uma certa mão de obra nesse sentido, né? Quando ele sai de sacaria e vai para granel. É bem lembrado, Ivone. São os armazéns granelizáveis, né, que a gente chama. Eram antigos armazéns convencionais, né? A gente teve até uma grande mudança, ou até o Anderson comentou aí a respeito das mudanças, desativações de armazéns, né? A gente teve ali na década de 90, a gente tinha muito armazém convencional que foi desativado, né? E aí esses armazéns passaram a ser utilizados para produto a granel. Alguns até foram adaptados sem muito critério, começaram a ser colocados lá sem sistema de aeração, sem nada adequado, e aí é um perigo, né, um risco muito grande. Hoje em dia nem é permitido mais, né, para certificação você precisa ter estruturas com aeração e termometria, é obrigatório. E aí esses armazéns foram granelizados, né, granelizáveis. Alguns você teve a construção de células internas neles, para aumentar essa capacidade estática de armazenagem, mas que essas células tivessem sistema de aeração. Alguns fizeram adaptações, né, tem umas estruturas metálicas que colocavam, né, como se fosse uma gaiola, né, metálica, e vinha, forrava com um tipo de lona especial, fazia ali a vedação, e aí ficavam aquelas células dentro do armazém convencional. E aí virava o armazém a granel numa estrutura de convencional. E assim, aí tem essas vantagens, porque você aumenta a capacidade estática, mas tem que ter esses cuidados, principalmente com relação à movimentação, né, do produto, e aí tem que ter também todo esse cuidado para retirada de produto, às vezes não tem que usar outros tipos de transportadores, né, para fazer essa retirada, né. Mas isso aconteceu muito nesses armazéns desativados, né. Hoje em dia, assim, estruturas novas já são pensadas para não precisar disso, né, ou é convencional já é, né, basicamente os silos, né, ou graneleiros, silos verticais ou os graneleiros, que a gente vai falar mais aqui agora na sequência. Né. Ok, por enquanto, sobre esse assunto, mais dúvidas, a gente vai continuar com o assunto de armazenamento a granel, né, então a gente ainda vai reforçar, ainda vamos comparar ainda mais um com o outro, e no final a gente ainda vai fazer esse fechamento, né, comparando mais um pouco aí os dois assuntos, né, também. Certinho? Ok por enquanto. Deixa eu encerrar aqui essa. Não ficar tão grande, não.